Amadas, a paz do Senhor. Eu tô aqui pra gente gravar um outro audiobook, né? De um livro meu que ele foi escrito baseado em princípios que eu aprendi no curso do REMI, que é o Ministério da Erin Thiel, né? Coisas assim que apliquei na minha vida e falaram ao meu coração, e eu resolvi fazer esse livro baseado naquilo que eu aprendi, né, através do curso. O nome do livro tem o mesmo nome do ensinamento, que é As Três Chaves da Vitória. Porém, não são palavras da Erin, mas são coisas que eu aprendi lendo o material dela e que edificaram a minha vida. Então, eu quero compartilhar, né, com vocês a respeito disso, tá? O nome do livro é A Três Chaves da Vitória, e o primeiro capítulo é a respeito da primeira chave da vitória, que é o dízimo, né? Bom, você está se sentindo roubada? O inimigo tem tirado tudo de você? Sua paz, a sua felicidade, o seu sossego. Seu marido saiu de casa e parece que quanto mais oração, mais o coração dele tem sido levado de você e dos seus filhos. Minha querida, quando roubamos de Deus, eis que abrimos a porta da legalidade para que Satanás entre e tire de nós tudo aquilo que é nosso tesouro. Você pode ser como eu, que nunca ligou para dinheiro ou coisas materiais. Eu sempre estimei muito meu lar, meu casamento, minha família e minha paz. Tudo isso foi roubado de mim, porque eu estive roubando do Senhor. Aí você pode me perguntar, como é que alguém rouba de Deus? Simples. Malaquias 3, versículo 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Minha querida, a partir do momento que não somos fiéis a Deus, devolvendo a Ele o que é dele por direito, 10% de todo o nosso rendimento, Satanás entra com tudo em nossas vidas, roubando aquilo que é mais importante de nós. E quando você dizima corretamente e contribui para a manutenção da casa do Senhor, Deus promete que vai impedir o ataque do mal sobre as nossas vidas. Malaquias 3:11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a praga que tem devorado a sua vida? Seu casamento destruído? Filhos distantes dos caminhos do Senhor e de você? Deus lança um desafio para a sua vida. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus nos faz a promessa de que as comportas dos céus serão abertas para nós, que serão despejados sobre as nossas cabeças tantas bênçãos que não teremos onde guardá-las. Muita gente acha que isso diz respeito a dinheiro, o que é um engano muito grande. Deus conhece o nosso coração e nossa necessidade, nosso anseio por algo. Se para você a coisa mais importante é a restauração da sua família, Deus promete aqui que vai surpreendê-la, e se você for fiel a Ele, nos dízimos e nas ofertas. Se para você o retorno de um filho desobediente é tão importante, Deus irá te surpreender quando este filho voltar, e ele vai ser uma nova pessoa, renascido em Jesus Cristo. E mais, Deus manda que você coloque-o à prova. Tem noção que é isso? Deus te dá o direito de fazer prova dele, ou seja, o Senhor lhe diz, pode me desafiar, eu vou cumprir o que te prometi. Se você tem resistência a dizimar porque pensa na destinação do seu dinheiro quanto à obra do Senhor,
Se você tem medo do pastor pegar seu rico dinheirinho e gastar nos seus prazeres, Deus sabe onde está o seu coração. Você tem feito do seu dinheiro uma espécie de Deus. Satanás achou um grande portal para te roubar tudo que é mais precioso em sua vida. Se você pensa 2 ou 3 vezes antes de ofertar na casa do Senhor, o dinheiro se tornou algo muito importante para você e Deus está em segundo plano. Sempre menciono aqui que as crises acontecem quando Deus não é o mais importante em nossas vidas. Quando Ele sente que está em segundo plano, permite que a situação difícil aconteça para te ver junto dele novamente. Ele quer tirar de você essa sujeira que o mundo te colocou. O Senhor quer te salvar, porque as suas ações estão te conduzindo para um lugar de dor e sofrimento eterno, um inferno. Precisamos aprender a colocar tudo para servir a Deus, principalmente o nosso dinheiro. Hoje em dia as mulheres se tornaram mais consumistas que os homens. Já perceberam? Já avaliou quanto gastávamos com futilidades? Até que a crise chegou em nossas vidas, perdemos muito do nosso dinheiro em salão, shopping, roupa, sapato e etc. Tem umas que não gastam, mas colocam tudo no banco. É um prazer de juntar dinheiro, de ver ele lá no extrato bancário. Uma felicidade de andar com a calça jeans de 10 anos, mas ver o dinheiro no banco rendendo é maravilhoso. De que adianta ver o dinheiro no banco render e ter um casamento destruído? De que adianta você gastar tudo que tem, que não tem, estourar o cartão de crédito no shopping e voltar para casa, cheia de sacolas, mas com o coração vazio? Deus quer mudar a sua situação, mas para isso você precisa parar de dar legalidade ao demônio para entrar na sua casa e te amarrar e te roubar tudo de você. Mateus 12, versículo 29. Ou como pode alguém entrar em uma casa do homem valente e furtar os seus bens e primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Como podem ver, o diabo tem feito isso com você. A situação de não dizimar tem te amarrado e então Satanás tem roubado tudo de você. A palavra de Deus fala que se formos fiéis a Deus no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Está escrito lá em Mateus 25, 21. Isso não quer dizer que Deus lhe colocará numa montanha de dinheiro, como dizem os adeptos da teologia da prosperidade. Esse versículo nos fala que Deus encherá a nossa vida de bênçãos. E quem disse que o dinheiro é a coisa mais importante? Será que se o Senhor lhe desse muito dinheiro, isso te substituiria a dor daquele que foi embora? Dinheiro compra a dor de ver o seu filho cada vez mais longe de você e de Deus? Dinheiro compra o amor que você anseia que o esposo lhe tenha novamente? Dinheiro lhe restaurará da doença incurável, complicada? A verdade é que as bênçãos que mais desejamos, mais sonhamos, pedimos noite e dia a Deus, não são compradas com dinheiro. Sim, amada, o que eu quero compartilhar contigo é um princípio que eu demorei muito a entender. O dízimo não é para termos mais dinheiro como recompensa, é simplesmente para que Satanás não nos roube. O dízimo, ele é uma proteção, uma forma de você entregar a Deus o seu sacrifício para a manutenção da obra dele. Antigamente o dízimo era 10% da colheita do rebanho, mas hoje é parte do nosso salário, daquilo que suamos para ganhar o mês inteiro. Muitas pessoas não dizimam porque acreditam que Jesus tem o abolido, mas isso não é verdade. As pessoas pensam que por estarmos no tempo da graça, não precisamos mais cumprir as leis que foram entregues a Moisés. Está escrito em Mateus 5, versículo 17 e 18. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Precisamos ler mais a palavra do Senhor e não dispensarmos aquilo que Satanás vem,
aquilo que Satanás vem plantando em nossas mentes. O que o seu dirigente irá fazer com o seu dízimo é problema de Deus. A você cabe ser fiel e deixar que Deus trate com o seu pastor. Acaso se ele, seu pastor, estiver desviando dinheiro de Deus, eu tenho muita pena sobre essa alma, porque ele vai passar a eternidade no inferno e ainda receberá vergonha ainda nessa terra. Outra coisa que eu vejo muito acontecer, as pessoas dizem que o que ganham é pouco, por isso não dizimam. Vivem pedindo ao Senhor para aumentar a renda delas porque gostariam de dizimar na casa do Senhor. Sabe o que eu descobri? Quando você não dizima, a tendência do seu dinheiro é desaparecer. Quando eu comecei a dizimar, tive que deixar algumas contas em aberto para começar a ser fiel a Deus. Só que recentemente eu descobri que esqueci de parte da minha renda. Então, na realidade, não estava entregando todo o dízimo, e sim parte dele. Eu vi uma pregação sobre dízimo e quando o pregador diz que não podemos cobrar de Deus nada se somos fiéis somente em alguma parte, eu senti um medo, um sentimento de culpa, um mal-estar. Pensei comigo, será que eu não estou sendo fiel a Deus? Eu tenho entregado 10% de toda a minha renda? Aí eu fui pensar sobre isso. Acontece que meu pai, antes de me entregar meu salário, desconta a mensalidade das escolas dos meus filhos. Ele já programa todo o carnê da conta pessoal dele e desconta do meu salário. Como a minha renda é variável, eu nem me lembrava dessa quantia que era descontada e eu estava apenas olhando aquilo que é depositado todo mês, retirando os 10% apenas do que eu recebia em mãos. Entenderam? Só que o dinheiro que é repassado à escola dos meus filhos é minha renda também. E não é muita coisa não, meu povo, é coisa de R$50 apenas. Porém, eu fiquei envergonhada de roubar R$50 todo mês de Deus. E eu só me dei conta disso em dezembro de 2013. Não adianta nada eu pedir a Deus para impedir Satanás de roubar meu tesouro, que é minha família, se eu tenho sido infiel a Deus. Mesmo que inconscientemente. Eu tive o privilégio de dizimar totalmente ao meu Deus e ainda por cima ofertar algo a Ele. Foi automático. Satanás levantou com grande fúria na minha vida lá no culto mesmo. Eu vi que dizimar a Deus é algo que o diabo não gosta. Mas eu estou aqui para fazer raiva no demônio mesmo. Eu penso que é isso que eu quero falar hoje, minha amiga, sobre a fidelidade a Deus. Você tem sido fiel ao dízimo para que o Senhor, seu Deus, impeça a ação do inimigo na sua vida? Repreenda o devorador, dizime na casa do Senhor, devolva o dízimo. Pare de falar que você dá o dízimo, porque o dízimo não é dado, ele é devolvido. Pela primícia que tudo que temos é do Senhor e tudo que temos é Ele que nos dá. Quando Deus tocar no seu coração de ofertar, e oferta não é dízimo, oferta que você dá em amor a Deus, algo que nos é tocado a fazer. Quando Deus te tocar a ofertar, oferte sem medo do amanhã. Quando você começar a fazer isso, vai ver que Deus vai mover campos na sua vida que você jamais possa julgar possível. Você vai ver Deus trabalhar em áreas indescritíveis na sua vida. E, por exemplo, eu não sei se você tem igreja, eu não sei se você congrega em algum lugar, mas geralmente eu uso o princípio que a gente dizima da onde a gente é alimentado, né? Se você está sendo alimentado espiritualmente por um lugar, ali é onde você tem buscado a Deus, ali é onde você tem se encontrado com Deus. E às vezes você não é membro de nenhum lugar, às vezes você não é membro de nenhuma igreja. Então você tem, por algum lugar você está sendo alimentada, por algum lugar você está sendo disciplinada por Deus. Então você procura este lugar para dizimar, para ofertar. Se você tem igreja, é lá que você tem que dizimar. Lá no seu pastor é seu líder, você tem que dizimar lá, né? Então você procure algo para dizimar ao Senhor, mas que você tem que dizimar, você tem que dizimar, amém?
Eu vou contar 3 testemunhos da minha vida a respeito, né? Bom, quando você oferta, Deus lhe dá sempre mais, lhe presenteando pela sua fidelidade e amor para com Ele e para com a obra. Uma vez o Senhor pediu para mim ofertar certa quantia. Eu estava com um banco negativo, sem dinheiro algum, e não ofertei o valor que Deus me tocou que eu ofertasse. Eu fiquei a semana inteira pensando nisso e não fiquei bem por não ter ofertado, mas fiquei pensando no banco negativo e aquele dinheiro que eu não tinha. Bom, sábado, eu pedi uma palavra no Senhor, no sábado, né? E orei e disse: Deus, se realmente é o Senhor quem quer que eu oferte aquela quantia, então eu vou chegar na minha casa, abrir a Bíblia e vai ter que sair algo a respeito de dinheiro lá. Senão eu não vou fazer. Quando eu cheguei em casa, peguei uma Bíblia que ninguém usava para não ter o risco de manipular aonde sairia o texto. E para minha surpresa, caiu em Marcos 12, versículo 41, 44. A oferta da viúva pobre. Eu ajoelhei e pedi perdão a Deus. No domingo contei ao meu pastor e completei a oferta com o valor que Deus tinha me ordenado. Quando foi 2 dias depois, eu recebo a ligação da minha irmã que mora na Europa. Para quem não conhece, minha irmã é muito sovina, jamais gasta dinheiro à toa e nunca me mandou dinheiro que não fosse para comprar coisa para os meus filhos. Ela me disse que pensou em mim no final de semana todo e queria me mandar um dinheiro para me ajudar com as contas da minha casa. Gente, isso é um milagre. Minha irmã nunca fez isso em todos os anos que eu a conheço. Ela sabe das minhas lutas e mais do que nunca se dispôs a ajudar, porque ela compartilha da mesma filosofia que o meu pai. Você está sofrendo porque quer, a culpa é sua. Se eu tivesse internada, precisando de remédios ou coisa assim, ela me ajudaria com certeza, mas me dar dinheiro para pagar as contas que eu fiz? Gente, isso é Deus. E querem saber? Ela mandou exatamente 5 vezes mais do que o dinheiro que eu ofertei na igreja. Deus, Ele nunca fica te devendo nada. E isso foi a prova de que Ele realmente nos dá infinitamente mais quando contribuímos para a manutenção da casa dele. Malaquias 3:10. Outro testemunho. Quando você dizima e contribui para a obra de Deus, Ele cuida das suas finanças. Na época eu estava muito cheia de dívidas, que eu nem mesmo sei te dizer como eu as contraí. A verdade é que quando eu não era crente, eu nunca tive problemas financeiros. Eu nunca fui de gastar além do que eu recebia. Mas as minhas finanças ficaram assim desde que eu me converti. Minhas finanças caíram para menos da metade. E acredite se quiser, foi só eu me tornar crente que o meu dinheiro sumiu. Mas amém, eu continuo de pé e vejo isso uma oportunidade de Deus entrar e mostrar para o diabo que eu não importo com dinheiro. Meu coração está em Deus e não naquilo que Ele pode me dar. Bom, eu estava devendo a fornecedora de telefonia há um bom tempo. Eu sei que a dívida toda estava em R$ 842 desde março de 2013. Antes, eu já tentei fazer vários acordos, mas os boletos nunca chegaram até a minha casa para que eu pudesse quitar a dívida. Quando foi em outubro, eles me ligaram com a promoção, outubro de 2013. Aí eu pensei mais uma vez que eles iriam parcelar a dívida, mas não. Deus entrou na frente. A atendente disse que se eu pagasse naquele dia o valor de R$ 261, a dívida seria quitada e eu não mais deveria a fornecedora de telefone. Eu até falei com ela, falei: moça, eu devo R$ 842. Como que eu vou pagar menos e quitar a dívida? Aí ela me disse: é uma promoção exclusiva para a senhora. Vá a uma casa lotérica e efetue o pagamento através do seu número de CPF e você não mais será importunada com cobranças. Amadas, eu fui correndo e fiz o pagamento. Liguei para lá e simplesmente a conta foi quitada.
mesmo eu não devolvendo o dízimo a Deus completamente, porque vocês lembram eu falar o desconto que o meu pai fazia na mensalidade das escolas dos meus filhos, que eu não me lembrava? Então, mesmo assim, não intencionalmente, né? Porque foi por esquecimento. Ele me abençoou, Deus me abençoou com a diminuição de mais uma dívida. E eu tenho certeza que o Senhor não permitiu eu pagar as outras negociações, porque Ele estava preparando algo melhor para mim. O Senhor não só multiplica, como também diminui as nossas dívidas. Ele é realmente muito bom. Deus, Ele é maravilhoso, gente. Ele é fiel. Outro testemunho. Quando você dizima, Deus toca o coração do infiel para que este venha te abençoar. Para mim, gente, essa foi a melhor bênção de todas. Desde que eu me converti, o meu pai estava se afastando o coração de mim. Sabe, o meu pai, ele é uma pessoa que não acredita em Jesus, ele não tem religião e ele nem acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus. Ele acha sim que Deus somente nos fez e ele nos colocou aqui para a gente viver como os animais, que ele não se importa conosco da maneira que a gente acredita que ele se importe. Meu pai, ele não acredita no inferno e no castigo pelos pecados. Meu pai, ele é muito ligado a dinheiro, muito rancoroso e jamais perdoa alguém por alguma ofensa e também não pede perdão. Como você pode ver, meu pai é uma pessoa de coração duro, incapaz de entender aquilo que compartilhamos aqui no grupo entre nós. Ele não é a favor da restauração do meu casamento e ele sempre diz para mim arrumar alguém melhor, né? Eu sempre oro e jejuo pela vida dele, porque eu sei assim que Deus vai cumprir o desejo do meu coração, que um dia o meu pai vai ser liberto e ele vai aprender a adorar a Deus, né? Eu não entro na sala dele e fico pregando as coisas que ele não acredita. Ao invés disso, eu tenho pedido a Deus para usar a minha vida como testemunho, sabe? E eu penso que é isso que vai chamar a atenção dele um dia, que Deus vai fazer algo na minha vida e que ele vai começar a acreditar realmente em Deus e em Jesus, né? Bom, acontece que meu pai, ele não paga o meu 13º salário desde quando eu me separei. Para mim, ele disse que não tem dinheiro. Para minha irmã, ele disse que tem certeza que eu dou dinheiro para o meu marido e por isso que ele não me dava o 13º salário. Hoje em dia, ele não me dá porque ele não quer mesmo, né? Porque ele sabe que eu não tenho contato com Danilo, enfim, né? Eu nunca desafiei, eu nunca ameacei meu pai por nada disso, pelo contrário. Eu orei a Deus e pedi que esse dinheiro jamais me faltasse, como nunca me faltou, para a glória de Deus, né? Só que este ano, ele me perguntou se eu matricularia, no ano de 2013, ele perguntou se eu ia matricular os meninos na escola particular. E eu disse para ele que não, porque o gasto que eu tenho de material, uniforme, mensalidade, era pago com 13º. E como ele não estava mais me pagando, eu não ia conseguir pagar, né? Aí ele perguntou sobre o dinheiro sobre as pensões. Aí eu sempre falava que o Danilo estava ajudando para manter o meu pai calmo. Só um minutinho. Da última vez que eu disse que o meu marido não estava me ajudando, meu pai ficou com muita raiva, sabe? E até contratou uma advogada para dar entrada no meu divórcio e no pedido de pensão. Então, assim, como falar pro meu pai que ele estava pagando, deixava meu pai calmo, né? E eu não queria procurar o divórcio, eu não queria dar o divórcio. Assim, não é que eu não queria dar o divórcio pro meu marido, eu não queria entrar com o divórcio, né? Aí eu falava para ele que estava ajudando. Bom, aí eu disse pro meu pai, né, que mesmo com a ajuda do Danilo, ficava difícil. Aí aconteceu um milagre. O meu pai se dispôs a pagar todo o material das crianças para mim, só para não ver os meus filhos estudando em escola diferente.
problema das escolas públicas daqui de Goiânia é porque, além do péssimo ensino, os marginais tomam conta das escolas. Então, a gente direto vê noticiário de armas sendo encontradas nas mochilas dos meninos que ainda estudam em escola fundamental. Além dos traficantes que ficam nas portas das escolas, sabe? Fazendo os meninos de aviãozinho e vendendo coisa dentro lá da escola pública. É uma loucura. Então, assim, eu louvo a Deus por esse milagre, porque só o Senhor seria capaz de mover o coração do meu pai, que é tão endurecido, para assim, suprir uma das minhas maiores necessidades, que é o material escolar dos meus filhos, né? Eu não tive o meu 13º naquele ano, como também não tenho todos os anos, mas, assim, como eu havia pedido ao Senhor, porque Ele queria que eu experimentasse um milagre. Deus queria fazer um milagre na minha vida, né? Então, assim, Deus, Ele estava programando para o meu pai me dar algo, né? Coisa que Ele jamais faria. Porque, assim, Deus, Ele usa o ímpio para te abençoar, te usa essas situações para você ver que Ele é Deus, sabe? Então, assim, graças a Deus, cada dia, isso foram 3. Hoje mesmo, essa semana, eu experimentei outro milagre de Deus, né? Eu fui na escola do meu filho e o diretor, conversei com o diretor e o diretor me deu um desconto na mensalidade do meu filho. Ele não vai, a mensalidade que é 670 ia para 850, que meu filho vai fazer o 2º ano do 2º grau. E eu conversei com o diretor, falei que não ia conseguir pagar e tudo mais. E ele não aumentou a mensalidade para mim. Eu vou pagar 650 de mensalidade o ano inteiro, o ano que vem, né? Menos R$20 a menos do que eu pago hoje. E ele vai dividir o material, porque as apostilas são R$2.000. E o que acontece? Ele divide só em 4 vezes e eu não ia dar conta de pagar, porque ia apertar demais. E ele dividiu para mim em 10 e eu só vou pagar em março, para me dar uma folga da matrícula, que é 850. Então, assim, eu experimentei outro milagre financeiro, né? De Deus cuidando das minhas finanças, né? Então, assim, eu não usei o testemunho de ninguém para falar a respeito disso, porque, assim, eu creio que você vai ser edificada através daquilo que eu falo a respeito da minha vida, né? Eu conheço várias histórias de pessoas que receberam muito, mas muito mais da parte de Deus por ter sido fiel a Ele, né? E, assim, eu creio que quando eu passo a dizimar e tudo, né? Deus, Ele controla as finanças, sabe? Deus, Ele começa a colocar as coisas no lugar, a trazer aquilo que é a sua necessidade, a te proteger. Deus, Ele começa a te ensinar a administrar. Então, assim, você dizimando, você fazendo a sua parte, você pode ter certeza, Deus, Ele vai fazer a parte dele, né? E muitas de nós não temos experimentado a ação de Deus, porque como que você vai pedir fidelidade do Senhor em alguma promessa, em alguma palavra, se você não tem ofertado, se você não tem dizimado, se você não tem colocado o sacrifício do suor do seu rosto sobre os pés de Jesus? Então, assim, se você é uma pessoa que nunca dizimou, que nunca ofertou e está no deserto, está no vale, essa é a primeira chave da vitória, Flor. Não tem jeito. Deus só vai proteger o seu patrimônio, aquilo que é o tesouro do seu coração, a sua família, tudo aquilo que é importante para você, se você dizimar. Se você for fiel a Deus, naquilo que é o fruto do seu trabalho, você pode ter certeza, Deus vai começar a proteger toda a sua família, toda a tua casa. Porque eu tenho visto proteger de Deus sobre as minhas finanças. Eu não recebo pensão do meu marido. E eu vejo todo mês Deus mover pessoas, Deus mover situações, Deus diminuir conta, Deus fazendo ribuliço, mas me abençoando pela fidelidade do dízimo das ofertas. Amém? Então esse é o primeiro capítulo, né? A primeira chave da vitória. Comecem a dizimar,
para que Deus venha a proteger tudo que é seu, do destruidor, do devorador. Amém? Fica na paz, Flor.